Tudo bem, sexto ano? Uma excelente semana para nós e vamos dar continuidade às nossas aulas. Só para retomar um pouco o que foi falado na aula anterior, todos os grupos humanos deixaram marcas que revelam como viviam, registros escritos, fósseis, vestígios arqueológicos e manifestações culturais. Eu vou mostrar aqui para vocês, de uma maneira mais visual e exemplificando, como que esses vestígios são importantes principalmente para a pesquisa historiográfica que o historiador desenvolve, mas mais do que isso, esses registros que nos ajudam a entender como a sociedade de hoje em dia funciona, partindo, obviamente, dos vestígios que as sociedades passadas deixaram. Aqui nós temos 4 formas de fontes que, para exemplificar bem essa questão dessas tradições ou desses vestígios que ficam na história. Nós temos aqui a arte rupestre, muito estudada até hoje porque ela revela determinados comportamentos sociais. Aqui, nota-se que eu tenho uma perspectiva de caça e, mais do que isso era uma situação tão organizada que a caça ela não era executada de maneira individual, mas eram grupos que saíam para caçar. E mais do que isso, o registro era importante para as gerações futuras, como uma forma de comunicação do que tinha acontecido naquela época. Outro registro de grande importância é este aqui. Não podemos esquecer que os egípcios foram um império, o Egito faraônico, ele pendurou por 3 milênios e deixou uma vasta riqueza para nós enquanto sociedade, porque aqui nós temos a questão da escrita estabelecida, só lembrando que ainda era uma escrita que trabalhava muito com imagem, era uma escrita simbólica, não a que usamos hoje em forma de letra ou letramento, mas que na época simbolizava alguns comportamentos que os egípcios achavam importante estar registrando. Do meu lado esquerdo, nós temos aqui representando a dança grega, tão importante também para nós entendermos esse comportamento social. E este daqui, o último, as questões das escavações arqueológicas, também uma riqueza imensurável, porque aqui a gente consegue, através dos fósseis, entender determinados seres vivos, a idade geológica que as mesmas viveram. Então, só para ilustrar a importância da variação dessas fontes, não só para historiadores, mas para arqueólogos, sociólogos, ou seja, pessoas que trabalham as sociedades de uma maneira ampla e geral. Nosso tema hoje é a Mesopotâmia. E a Mesopotâmia, ela tem um significado grego, ela é uma palavra de origem grega e simboliza ou significa entre rios. Localizado no Crescente Fértil, cercado por montanhas ao norte e deserto ao sul, atraíam povos como sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. A pergunta que se faz é essa: por que esta área em específico atraía tanto esses povos? Ela atraía tanto esses povos porque foi através desta localidade, foi através dessa hidrografia permitível que eu tenho o desenvolvimento de uma coisa que vai mudar o curso de toda a história da humanidade. Isso é chamado de sedentarização. Aí, nós historiadores não ficamos presos ao passado. Na verdade, o passado ele tem que ser usado como fonte de investigação para responder às perguntas do presente. Gostaria de lançar um desafio para vocês agora, que diz o seguinte: que perguntas eu posso fazer à Mesopotâmia que atende o meu presente? Ou seja, simplificando, eu olho a Mesopotâmia, mas as minhas respostas elas têm que ser no presente que eu vivo. A pergunta que eu faço novamente é essa: que perguntas eu posso fazer à Mesopotâmia que atende o meu presente? Respondendo a isso,
nós temos aqui, ó, de uma maneira visual, para facilitar o nosso entendimento. Este desenho que vocês estão vendo aqui, ele simboliza o crescente fértil. Nota que esse pontilhado aqui, ó, significa, tem um formato da lua crescente. Por isso o nome de crescente fértil. A localidade chamada de Ásia Menor, só para lembrar que hoje nós utilizamos o rótulo de Oriente Médio, mas que naquela época ela era chamada de Ásia Menor. E cada cor aqui simboliza uma localidade e um povo que se instalou nesse período. Gostaria de ressaltar aqui o Egito, né? E o Egito, eu tenho aqui o Rio Nilo, muito importante também nesse processo de sedentarização dessas sociedades. Nós temos aqui a Mesopotâmia, que é esta área aqui entre rios. Nós temos a Palestina e nós temos a Fenícia. A Fenícia, muito mais próxima ao litoral, ela também foi uma sociedade que acabou se especializando no comércio marítimo. Olhando aqui, qual a relação dos rios com a sedentarização? Tudo, porque respondendo o desafio que o professor tinha acabado de propor, as respostas estão aqui. Dá uma olhadinha aqui. Então, quando eu olho a Mesopotâmia no passado para entender o meu presente hoje, aqui estão as respostas. Vamos começar então. Primeiro, a agricultura. A agricultura que conhecemos hoje só foi possível por conta da sedentarização, drenagem e obras hidráulicas dos rios Tigres, Eufrates e do próprio Rio Nilo, do Egito. A domesticação dos animais ou o surgimento da pecuária só foi possível por conta da Mesopotâmia e do Egito Antigo no processo de sedentarização. 3. A própria sedentarização humana e o próprio conceito de núcleos familiares. As famílias que conhecemos hoje na unidade de pai, mãe e filhos e em outras unidades só foi possível por conta dessa sedentarização. Os novos grupos sociais, que obviamente vão se organizar no processo de urbanização, advindo da própria sedentarização, e eu tenho o surgimento das classes sociais. As classes sociais, elas são estabelecidas pelas novas profissões que vão surgir, obviamente dentro desse novo contexto social das cidades. Tudo bem? E para finalizar, eu gostaria de deixar como sugestão uma pesquisa sobre o povo sumério. Vou deixar isso como lição de casa. Eu gostaria que vocês pegassem partes principais do povo sumério no que diz respeito a o que o povo sumério, no seu processo de desenvolvimento, deixou para as nossas sociedades atuais. Valeu, muito obrigado e até a próxima.